Bem, senhoras e senhores, novamente bem-vindos a mais esse vídeo. Bem, vamos falar hoje então sobre esses aspectos introdutórios da própria educação física, indo ao encontro dessa grande playlist sobre realmente o que vocês como acadêmicos ou de repente curiosos realmente pela educação física, podemos entender alguns aspectos bem introdutórios realmente e como citamos logo agora nesse título desse vídeo, sobre esses aspectos então da identidade epistemológica da educação física, o que os periódicos então da CAPES e os seus estratos então superiores, eles corroboram a respeito desses aspectos, né? Quais são os temas de maior evidência então na própria educação física. Mas para nós em introduzirmos esses aspectos e termos uma certa conversa inicial, né, sobre isso, primeiramente identificamos em que, à medida que os periódicos da CAPES em si, nos seus estratos, né, mais superiores, contemplam mais algumas especificidades, algumas áreas então, de estudos da própria educação física, né? E quais são os principais campos de intervenção que essa área então possa vir a ter. Primeiramente, observamos que esses resultados, né, eles indicam essa certa predominância desses periódicos da CAPES, né, relacionados mais às áreas médicas. As ciências médicas têm uma grande relevância na determinação em quais artigos serão publicados, então, pelos próprios periódicos da CAPES. E com isso, comparando mesmo a outras áreas específicas, tanto áreas sociológicas, como áreas antropológicas, as áreas pedagógicas em si, observamos que a própria área é reduzida aos referenciais das ciências médicas, as ciências biológicas de modo geral, que apontam então, senhores, a educação física, essa possibilidade então de tornar-se basicamente uma ciência integradora. Existe um grande desafio quanto a isso, de tornar a educação física essa ciência que integra tanto as áreas biológicas como mesmo as ciências humanas. E para contextualizarmos um pouco mais o que nós estamos falando, citamos então um pouco mais a respeito sobre o tema, né, da identidade da educação física, como ela foi recorrente, né, desse debate acadêmico, tanto na década de 80 como também na década de 90, né, tanto 1980 como também 1990. E esses discursos sobre a própria educação física, elas poderiam ser classificadas então em duas grandes matrizes. Uma primeira grande matriz é naturalmente a matriz científica. Bem, essa matriz científica, né, ela abrange situações tanto da motricidade humana, da cinesiologia, do movimento humano, que ela propõe, de certa forma, né, a cinesiologia na tentativa de dar e criar uma certa proposição concreta de uma estrutura acadêmica para a própria área em si, né? Então essa é o que chamamos então de matriz científica da área. Essa matriz científica nada mais é do que um elo, né, que articula e de certa forma vai unificando diversas abordagens da educação física, abordagens essas das áreas biológicas, abordagens da área da fisiologia, áreas fisiológicas, abordagens da biomecânica, da antropologia de modo geral, da própria sociologia, né, que essa é o principal foco, né, desse elo articulador. Um segundo elo é a matriz pedagógica, ou seja, nessa matriz pedagógica, para que possamos entender, ela encontra autores aí que fundamentam, né, que vão ao encontro desses elos articuladores como Mauro Betti, como Walter Brast, como Lovisolo, né, e nessas últimas décadas que eles vão então contrapor, de certa forma, o entendimento da educação física como ciência. Então eles têm uma certa crítica em relação a esses aspectos. Julgamos algumas situações relevantes, como basicamente três argumentos que vão diferenciar então da própria matriz científica, a matriz pedagógica, onde o primeiro argumento,
argumento que vem diferenciar essa matriz científica da matriz pedagógica é o que diz respeito à própria impossibilidade, pensamos assim, né, de construir um objeto único, unificador, articulador para a própria educação física, ou seja, é uma visão um pouco mais crítica a esse respeito, né? E tudo isso vem a perpassar, de certa forma, por disciplinas do bioquímico ao antropológico. Então, realmente, é uma grande dificuldade a esse respeito em fazer essas articulações desde os aspectos da bioquímica até mesmo os aspectos da própria antropologia em si, né? Onde observamos com isso que a própria matriz científica, né, ela vem, de certa forma, compactuar a favor mesmo dos estudos do movimento humano, como objeto epistemológico da própria educação física. Isso, de certa forma, senhoras e senhores, precisa, de certa forma, demarcar e construir esse objeto próprio que permita, então, distinguir-se de outras ciências, né? Que realmente a educação física ela tem, então, esse papel demarcatório com uma característica específica, com um objeto de estudo específico. E, claro, como cita mesmo esse artigo, né, da construção epistemológica da educação física, né, que tem uma relação, então, integradora. Então, isso quando pensamos um segundo argumento, né, que diferencia a matriz pedagógica da matriz, então, científica. Um segundo argumento, além desse primeiro que nós citamos, né, é o argumento então, que adverte sobre essa concepção mais tradicional de ciência, que de certa forma privilegia delineamentos experimentais mais reducionistas em prol, de certa forma, de uma validade, em prol, ao invés de métodos que advogam pela própria aplicabilidade, né? Então, existe um grande processo mesmo de reduzir mesmo esse processo da validade interna em prol, mesmo ao invés de métodos que advogam mesmo da própria aplicabilidade, né? Argumentos que venham ao encontro de situações que possamos ver na prática, né? Que pensamos, depois vamos citar isso um pouco mais à frente também, que pensamos na ciência a partir da prática, ou seja, a prática vai nortear a ciência, né? Então a prática vai dar à ciência os embasamentos realmente para explicar o que está acontecendo, então, na prática, a sua aplicabilidade, como nós citamos então. E com isso observamos que, desse modo, a própria matriz científica da educação física em si, ela, de certa forma, ela distancia-se de algumas problemáticas da prática profissional, pedagógica dessa área. Então existe um certo distanciamento dessa, né, o que corrobora mesmo a própria matriz científica. Isso porque atentaram apenas parcialmente, digamos, a essa complexa dinâmica da prática pedagógica, né, da educação física, que envolve tanto valores ideológicos, envolve valores, às vezes, muitas vezes, de interesses, né, de classes econômicas, por exemplo. Logo, já um terceiro argumento, ela proclama, então, por uma educação física associada à própria intervenção profissional, ou seja, né, de fazer com que a prática profissional, né, ela se associe realmente à ciência em si, se associe realmente, faça essa relação com os relatos da própria ciência. E isso estaria diante, digamos, de uma situação um pouco mais paradoxal da própria área profissional em si, que vem a orientar essa intervenção, né, da própria residência, né, do próprio residente em si, de vocês estagiários, de vocês acadêmicos, na própria área profissional, né? Como eu posso pegar todos os conteúdos que eu tenho nos livros, né? Conteúdos que eu pego, digamos, dos livros, por exemplo, na área de planejamento de eventos, ou nos livros que eu pego, por exemplo, na área de atividades aquáticas, por exemplo, e como que eu posso pegar esses elementos, né? Esses
conteúdos que eu tenho dos livros, por exemplo, e aplicar isso, né, na minha residência profissional. Isso é um grande desafio. Claro que eu não posso deixar de citar, né, os elementos da própria anatomia humana, né? Como que eu posso pegar os elementos da anatomia e realmente aplicar isso na minha prática profissional, seja ela dentro de uma academia, né, quando eu me envolvo com uma área da musculação, ou área da ginástica, ou área das lutas, as áreas das danças, ou mesmo como me envolvo com a área da escola, uma área escolar em si, né, envolvendo com o que chamamos da cultura corporal de movimento, elementos da ginástica, das danças, dos jogos de brincadeira, dos esportes coletivos e individuais, que são então aplicados dentro da própria escola. Bem, e com isso o método científico também, ele pode ter um papel, de certa forma, legitimação dessa prática profissional, onde para alguns autores, né, como Mauro Betti, isso lá em 2005, é a prática profissional que deve orientar a construção dos objetos de pesquisa, né, científica. Então a prática profissional, segundo esse autor Mauro Betti, vai nortear realmente a prática científica, vai nortear as pesquisas científicas. É uma situação semelhante quando eu avalio, por exemplo, postura na área da musculação. Então eu observo que muitas vezes na área da musculação existem pessoas que caminham numa esteira ergométrica com os ombros com uma certa assimetria ou com os joelhos em valgo, e todos esses processos vão então nortear possíveis pesquisas realmente de campo, né? Possíveis coletas de amostras para verificar realmente outros grupos populacionais e tentar explicar aquilo que eu vejo na minha prática profissional, por exemplo, dentro de uma sala de musculação. E com isso, né, a ciência ela tem se restringido, de certa forma, a responder, então, né, de forma mais, digamos, mais analíticas, esses porquês do movimento humano, né, e a sua importância do exercício, né, para a saúde, a relevância do jogo para a recreação. Então, o movimento humano para a saúde, quando pensamos, por exemplo, da aptidão física, no ganho de resistência, força, flexibilidade, a própria mudança da composição corporal, e quando pensamos no jogo, né, como relevância para a educação, pensamos no ambiente formal em si, né, essas práticas educativas através dos jogos e brincadeiras, que até alguns autores, como o próprio autor socio-interacionista Lev Vygotsky, esse autor russo, né, ele realmente cita a importância do jogo para a construção do papel educativo nas relações socio-interacionistas com isso. Então é a grande pergunta que surge nesse momento. Como propor então exercícios para a saúde? Né? E como propor jogos com esse papel educativo? Então fica essa provocação a vocês alunos, né, realmente de repente deixar mesmo aqui nos comentários, deixar mesmo na descrição, né, desses materiais, né, realmente o que vocês pensam sobre esse papel, como propor exercícios para a saúde, pensando no ambiente do bacharelado, por exemplo, e como propor jogos com um papel educativo, pensando, por exemplo, na própria licenciatura. E para tanto, observamos com isso, né, que sugere-se um certo delineamento desses objetos específicos da educação física, né, que seja a favor do movimentar-se humano e suas objetivações então mais culturais, nessa perspectiva então de sua participação, contribuição para a educação do homem, ou seja, quanto mais ligadas a esse objeto, ou seja, quanto mais eu esteja ligada à intervenção prática, né, não me distanciar da intervenção prática em virtude de uma intervenção mais científica, mas que eu faça essa relação entre o que eu vejo na prática e o que eu vejo nos artigos científicos. O que eu vejo realmente no campo desportivo, numa academia, no centro esportivo, numa escola, mas também é o que eu vejo também nos papers, nos artigos científicos. Até mesmo alguns autores, né, isso lá em 2009, como o próprio Mauro Betti, que vamos citar bastante ele, né, ao longo dessa nossa aula, ele faz esse apelo, né, aos pesquisadores da educação física para que sejam mais, digamos, mais sensíveis, né, quanto a essa detecção de problemas, essas problemáticas específicas da própria área em si. E nisso observamos que a educação física, ela
não pode ser reduzida, então, né, apenas ao plano científico, né, ou mesmo ao plano filosófico. Não deve realmente enfatizar somente ciência ou enfatizar somente filosofia, mas deve ser essa relação integradora. Né? A área ela convive, digamos, com essa dicotomia entre a teoria e prática ainda. Observamos isso, né? Entre linguagem, né, o que realmente a teoria, quando pensamos na linguagem, e como pensamos na prática, quando pensamos no movimento humano. Esses autores ainda, eles relatam, por exemplo, que as teorias da educação física estariam ainda, de certa forma, condenadas a falar sobre o movimento sem jamais atingi-lo. E olha como esse argumento, né, de Mauro Betti, lá em 94, é provocador aos senhores, caros alunos e ouvintes. Como isso realmente é provocador, falarmos do movimento, porém sem atingir o movimento humano. Portanto, a educação física, observamos com isso, né, ela é uma área que lida simultaneamente com a corporeidade. Né? Ela lida realmente com esse simbolismo de linguagem, esse simbolismo de linguagem e do pensamento em si, ou seja, deve ocorrer essa simbiose entre o movimentar-se e o pensar sobre o movimento. E o desafio realmente parece nem movimento sem pensamento, né? E nem movimento e pensamento, mas sim o que chamamos de movimento-pensamento. Então você está movimentando e pensando constantemente sobre aquilo que você movimenta, né? Segundo agora outros autores, agora como Walter Bracht, por exemplo, isso também lá em 96. E essa ação pedagógica, digamos, ela se propõe à própria educação física e ela estará, de certa forma, sempre impregnada, de alguma forma, né, dessa corporeidade, de sentir-se e de relacionar-se. Lida com a própria cultura corporal de movimento, ela vai objetivando, de certa forma, essa melhoria qualitativa das práticas, ou seja, quando eu não analiso dados estatísticos, nós recomendamos realmente analisar o movimento. Um exemplo clássico, quando nós analisamos um gesto, né, volto a falar da sala de musculação, um gesto cinesiológico. E isso eu tenho uma análise qualitativa dessas práticas constitutivas, por exemplo, né? Mediante algumas referências científicas, mediante algumas referências filosóficas e, claro, algumas referências também estéticas que vão corroborar a nossa prática em si. E com isso, senhores, é muito interessante, né? De certa forma, pensar nesse trabalho e problematizar essas especificidades da área e alguns periódicos da CAPES da educação física, o que são publicados realmente hoje nos periódicos acadêmicos a respeito da educação física. Né? A própria aferição de alguns artigos científicos, elas podem, de certa forma, com isso, sinalizar esses percursos epistemológicos da própria área em si. E nisso pensamos num primeiro tema, né? Vamos realmente agora, após essa conversa inicial que nós tivemos, após essa contextualização, esse cenário que nós observamos realmente nos construtos teóricos que perpassam a área da educação física, entramos então nesse primeiro tema, né? Vamos falar um pouco então sobre a identidade epistemológica desse qualis, né, da educação física e os problemas de pesquisa, então. Falamos primeiramente sobre isso. Lembrando que todas as dúvidas vão deixando aqui realmente nos comentários que posteriormente iremos estar respondendo aí vocês, beleza? Então, esse primeiro tema vamos abordar então como, primeiramente, no Brasil, né, existe um sistema de pós-graduação que é a principal responsável, digamos, pela própria produção do conhecimento acadêmico e pela formação de pesquisadores. A pós-graduação, seja ela o lato sensu, né, quando pensamos na pós-graduação especialmente, ou principalmente, né, o stricto sensu, que tem esse papel principal de desenvolvimento de ciência. Bem, a própria coordenação de aperfeiçoamento, né, de pessoal nível superior, a própria CAPES em si, que essa CAPES, lembrando que ela está ligada diretamente ao Ministério da Educação, ao MEC, e ela é responsável, a CAPES, por avaliar os cursos tanto de mestrado, e ela avalia também os cursos de doutorado.
E ela justamente vai fazer essa aferição, né, e essa classificação dessas publicações de artigos realizada pelo próprio sistema Qualis Periódicos, justamente. E aqui vale ressaltar também que cada área ela possui, digamos, uma classificação dos seus periódicos, né? Ou seja, ela vai estratificar aí esses indicativos de qualis definidos por certos critérios, vamos pensar assim, né? Em especial, índices de impactos que esses artigos têm, tanto na comunidade acadêmica, principalmente, como também na comunidade em geral, né? E aí, sendo esses qualis, esses impactos classificados como A1, ou seja, o mais elevado, quando pensamos em artigos científicos, né? O mais elevado é o qualis A1, seja nacional ou principalmente um qualis internacional, né? Aí vem como classificação, desde o A1 vem o A2, depois temos o B1, o B2, né? E o B3 e o B4 e também, né, o C, com peso, né? O caso C é um peso 0 aí. E nisso a educação física está classificada, então, na própria área 21, que divide, essa área 21, ela divide espaço com a fisioterapia, a área 21, divide espaços com a fonoaudiologia e divide espaços também com a própria terapia ocupacional. E a mesma avaliação para todos esses integrantes da própria área 21 que vão realmente classificar essas áreas distintas, né? A priori, então, nós podemos definir com isso que nós não concordamos que a própria educação física ela esteja vinculada, certo, a outras áreas de conhecimento, né? Nós defendemos que ela tenha realmente a sua área específica de conhecimento, onde determinadas abordagens da própria educação física elas poderiam ser, então, digamos, mais diluídas em prol de um marco mais, digamos, epistemológico, unificador e seletivo também. Observamos que a própria CAPES em si, ela adverte, né, que um programa, então, de pós-graduação, ela não consiste em um conjunto de pesquisadores reunidos sem um eixo norteador mais estruturado, né, e bem delineado por si só. Então, observamos que algumas produções em periódicos fora desse escopo, né, como citamos da própria área 21, elas não desqualificam tais pesquisadores, né? Mas, digamos, dificultam, de certa forma, esse entendimento de uma estrutura acadêmica coerente mesmo e, de certa forma, mais organizada e alinhada. Chamamos isso de uma coerência mais interna. O que quer dizer isso, professor? Ora, né? Na qual seria, então, uma certa identidade epistemológica, como citamos lá no começo da nossa aula, né? Que a CAPES defende. Né? Qual seria realmente essa identidade epistemológica? E qual é essa coerência, então, né, epistemológica interna que, de fato, caracteriza essa área? Bem, primeiramente, advoga uma certa predominância da própria educação física escolar voltada, né, tanto para os interesses da prevenção, da promoção da saúde, como ignorando também outras, de certa forma, outras proposições para esta disciplina escolar. Então, pensamos realmente numa área mais formal também. E, de certa forma, admite com isso a existência, né, de diversas sub-áreas da educação física vinculadas a esses aspectos, tanto biológicos, aspectos psicológicos, sociológicos, pedagógicos e também sociais. A área 21, para que entendamos um pouco mais, né, ela é bastante fértil, digamos assim, né, em termos de suas disciplinas e suas inter-relações com os aspectos da fisiologia, os aspectos da biologia, os aspectos mecânicos do movimento humano. E com isso observamos que para a própria educação física, né, a sociologia do esporte tem tido mesmo um destaque mais expressivo quanto a isso. E um destaque quando pensamos nos estudos dessas perspectivas da violência do esporte. Então, a sociologia do esporte ela tem esse papel específico de estudar essa violência que observamos no esporte, né? Pensamos em torcidas organizadas, pensamos nas violências que acontecem internamente nos jogos. Quando pensamos no esporte e as relações da inclusão social, tudo isso, a sociologia do esporte vai investigar, vai estudar esses aspectos.
E até mesmo, digamos, ela reconhece essa multiplicidade mesmo de áreas da educação física, né? Mas posteriormente ela proclama também que pela própria preservação dos marcos epistemológicos, vamos pensar assim, né? Insistindo de algumas formas que algumas áreas mesmo que deve ser insistida que ainda não foram explicadas, né, por essa sociologia. E cabe-nos fazer a isso um certo caminho inverso, né, nesse processo. Ou seja, que é caracterizar os objetos mais epistemológicos presentes nesses periódicos científicos, né, qualificados nos próprios estratos CAPES. E com isso é necessário então identificar, né, minimamente como será conduzido essa investigação de maneira a atingir o objeto proposto. Esse é um grande desafio, atingir realmente o objeto de pesquisa a ser estudado e trazer realmente isso para a prática e, naturalmente, aperfeiçoar os meus procedimentos, aperfeiçoar a minha prática, aperfeiçoar com isso também a minha abordagem. E tudo isso quando citamos, então, esse primeiro tema, né, sobre esses aspectos epistemológicos. E agora, realmente, vamos começar a funilar um pouco mais a nossa aula, vamos começar a adentrar um pouco mais em alguns conceitos, né? E aí vem realmente essa pergunta. Tá, professor, todos esses dados que o professor citou, como foram coletados esses dados, né? Como foram realmente identificados todos esses elementos que foram citados até então? Primeiramente, esse estudo, que depois será descrito aqui, estará na descrição desse vídeo, certo? Acessem todo esse artigo científico que corrobora então a nossa discussão, os nossos comentários. Então, trata-se então de um estudo tanto qualitativo como quantitativo, que ele consiste, de certa forma, de uma análise mais dialética entre os dados qualitativos e quantitativos. Esse diálogo, muitas vezes, de opostos que ocorre nesse processo. E, portanto, com isso, né, nós concordamos que, sem o uso de palavras como instrumento de pesquisa, né, os números ficam mudos, de certa forma. E com isso, vem uma outra questão, né? Como foram analisados esses dados? Bem, primeiramente nós elegemos aí estratos superiores, quais CAPES, né? Que são estratos tanto A1 como estratos também A2 da própria educação física. Né? Pegamos realmente os estratos mais significativos para os periódicos da CAPES. E que representou, então, de certa forma, 175 periódicos no total, nessa busca, então, dos periódicos de tanto A1 como A2. Desses 175 periódicos, nós temos, então, basicamente 85 no estratos A1 e 90 no estratos A2. E posteriormente, né, utilizamos algum software online que está disponível, também vou deixar na descrição aqui também desses materiais, né, que é o software TagCrowd, né, que é responsável então por, de certa forma, quantificar a frequência de palavra em qualquer texto. Então essa é realmente uma ferramenta bem interessante para a busca e seleção de artigos e palavras-chave, então, né, na própria internet. Depois eu vou deixar aqui embaixo realmente os dados desse site, o tagcrowd.com. E foram então com isso, através desse site, né, desse programa, foram agrupadas então, né, em campos semânticos, os quais foram entendidos então, né, por alguns autores que como conjunto dos significados, dos conceitos, onde o que uma palavra então possui, né? Isso realmente vem ao encontro do que significa a própria semântica de cada elemento, de cada campo de estudo que foram extraídos então dos quais da CAPES. E nisso a roda de conversa com os autores foram feitas, né? Buscou-se todos esses artigos, buscou-se todos esses elementos dos periódicos da CAPES e nisso essa mesa redonda com os autores foram feitas. Né? Realmente o que cada um coloca na roda e o que cada um realmente tem para oferecer para a própria educação física em si. E essa concha de retalhos, então, ela foi feita. Como observamos, então, aqui na tela, né, nessa figura que mostra
então os campos semânticos, né? Como foram encontrados então nos quais tanto A1 como A2 na própria educação física em si. Então isso foi feito realmente, essa imagem realmente cita realmente os principais extratos, os principais elementos de busca então do próprio periódico da CAPES, tanto qualis A1 como qualis A2. E é notável realmente, né, observarmos realmente nessa imagem que ainda continuará em breve aqui na tela, como é expressiva essa predominância da língua inglesa nos estratos superiores da CAPES. E aí vem aquele grande questionamento, né? Onde os estratos A2 ele contempla uma diversidade maior dos idiomas português, o espanhol, né? E o próprio italiano no extrato A2. Existe naturalmente uma presença expressiva, né, dos periódicos internacionais em língua inglesa, né, nos estratos superiores, né, que podem ser considerados por si só um marco epistemológico mais delimitado pelo próprio qualis em si. Isso não deixa de ser, e aí realmente eu provoco vocês que estão assistindo, um problema de hegemonia. Né? Existe esse problema hegemônico, onde uma vez que a educação física está sob uma certa supremacia, tanto teórica quanto metodológica, dos próprios objetos de pesquisa em si, né? Objetos mais científicos internacionais, globais, que são, de certa forma, com isso, coordenados por periódicos científicos em língua inglesa, que estão em isso, e seria então indicativo de uma certa internacionalização, né? Ou seria algum indicativo de uma certa americanização? Então fica realmente essa provocação. Será que os qualis da CAPES, principalmente o A1, seriam um processo de uma americanização dos artigos científicos ou realmente uma tentativa de universalizar os processos, levando em consideração que a língua inglesa hoje é a língua universal? E com isso não se pode, então, desconsiderar, né, que os norte-americanos possuem uma certa, o que chamamos de rede de colaboração. Ou seja, para que citem um ao outro. Então, eu, Joãozinho, né, cito você, Mariazinha, e você, Mariazinha, cita a mim como Joãozinho. Um citando o outro nessa roda de conversa entre os autores. Né? E com isso, essa rede de colaboração, que um acaba citando o outro, gera, por consequência, um certo enfraquecimento, né, dos periódicos e dos autores europeus, em virtude dos autores americanos. Como os autores americanos acabam citando um ao outro, acaba enfraquecendo também os autores europeus, como citamos ali os italianos nos periódicos da CAPES A2, né, que também publicam bastante na própria educação física em si. E partindo mesmo de uma análise do sentido das palavras, né, partimos de uma análise dos próprios campos semânticos, observamos que é possível com isso, de certa forma, concluir que algumas delas apresentam maior frequência que as demais. Ou seja, o que indica mesmo que possuem um papel, de certa forma, dominante nos estratos superiores, né? Ou seja, esses autores americanos, onde uma acaba indicando o outro, existe uma predominância, então, nos qualis A1, os mais significativos, de maiores pesos, os de maiores realmente relevância acadêmica. E aí pegamos os principais estratos, como o esporte, com 30, um N amostral de 30, pegamos a medicina, né? Aí pensamos os mais ranqueados, né? A ciência, os aspectos relacionados à neurociência vem ali em quarto, a reabilitação vem em quinto. Então tudo isso, todos esses estratos são os principais citados. Esporte, medicina, ciência, aspectos da neurociência, a reabilitação. E esses dados, então, eles apresentam também o que indica também uma certa influência das próprias ciências médicas na área da educação física em si. A ciência médica tem esse grande peso realmente na publicação de artigos científicos, onde pegamos de 10 dos 25 principais campos semânticos possuem uma relação, então, com a ciência médica. Outras ciências, como a própria fisiologia, por exemplo, a biomecânica, que podem ou não ter relação com as ciências médicas, existe
esse grande questionamento se tem ou não tem relacionamento com as ciências médicas, elas também apresentam-se de modo importante no qualis da CAPES. Então, quando pegamos a área da fisiologia, né, e a própria biomecânica, tem um aspecto mais significativo também. Todavia, observamos com isso uma certa presença da nutrição, uma presença da psicologia, né, nessas atuais proporções que não se justificam nos estratos superiores do qualis CAPES, já que o próprio termo, então, da educação física, né, ou physical education, né, tem uma clara desproporção e uma certa, onde é muitas vezes referenciada apenas uma vez, né, a physical education, educação física em si. E existe essa suposta, digamos, relação com a educação física, pois, como já mesmo afirma alguns autores, né, como o próprio Walter Brasch, isso lá em 2000, podemos pensar isso, que nem tudo que diz respeito ao movimentar-se, né, humano é a própria educação física. Nem sempre tudo que se movimenta é realmente campo de estudo da educação física. E com isso, né, normalmente eu chamo a atenção de vocês aqui nesse momento, que vale ressaltar que, apesar mesmo dessas disciplinas, nesse mosaico de disciplinas, nessa concha de retalhos de disciplinas, elas pertencem aos currículos que formam profissionais da área em si. Ou seja, o que não significa mesmo que possuam teorias e métodos da educação física, e sim de suas disciplinas de origem. Então, cada disciplina de origem tem os seus métodos, as suas teorias. Mas a educação física por si só ainda carece nesses aspectos, onde alguns autores também, isso lá em 96, como Lovisolo, por exemplo, ele vem a citar mesmo que a própria medicina estude o esporte, por exemplo, né, ela vem realmente a utilizar o esporte como campo aí de investigação, os problemas da pesquisa e os seus métodos científicos serão ainda específicos da própria medicina em si. E com isso a pesquisa, tanto na área da fisiologia, do exercício, né, ela não é ainda da educação física, né, ela é ainda uma ciência fisiológica, né, existe ainda uma pouca aproximação da fisiologia do exercício com a educação física em si. O que observa-se nesse artigo é sim que essa fisiologia do exercício é sim uma ciência fisiológica. E é preciso com isso também, senhores, destacar que o predomínio massivo mesmo de outras áreas de conhecimento, tanto ciências de própria intervenção em si, ciências mais práticas, sobre a educação física, no qualis CAPES, manifesta-se tanto em periódicos altamente específicos, muitas vezes de outra área, né, quanto também nos periódicos dessa concha de retalhos, desse mosaico, então, de disciplinas que nós citamos. E com isso vai haver realmente em ambos casos uma certa predominância sempre, né, nas buscas nos periódicos da CAPES, tanto artigos que têm uma ligação com a área médica, quanto artigos que têm uma ligação direta com a área da fisiologia em si. E nisso vem uma outra questão, né, nessa outra área temática, podemos então afunilar e pensar já no desfecho da nossa aula, né? O campo semântico, né? Ciência, como podemos definir então ciência como campo semântico para a educação física? Bem, primeiramente, um dos marcos históricos da educação física, pensamos lá na década de 70, foi essa aproximação, né, do esporte. Porém, como uma espécie de objeto epistemológico aí, que vai nortear as pesquisas e a própria intervenção profissional, pedagógica, essa simbiose, né, foi importante para legitimar a área. Né? Uma vez que a própria educação física em si, ela vem a usufruir, né, do prestígio social do próprio esporte. Isso pensamos então na própria década de 60, pensamos então nesse marco aí mais histórico. E com isso a educação física ela tem esse matrimônio, né, esse casamento com a ciência,
também provedora aí de alguns prestígios sociais que prometem-se, então, fornecer algumas investigações científicas relacionadas à melhoria, principalmente da performance, né, do esporte em si. E com isso não é por acaso que o campo semântico, né, ele refere-se então à ciência. Configura-se também como a terceira mais referenciada, quando pensamos em ciência. Então, que ciência é essa, afinal de contas, professor? Seriam essas ciências humanas sociais ou ciências naturais? Afinal de contas, professor, qual é realmente, qual ciência que norteia a educação física? É a ciência humana ou é a ciência social ou a ciência natural? Primeiro, pegamos aí 10 dos 16 periódicos que carregam o campo semântico, a ciência, né, possuem uma relação com as ciências naturais. Então, 10 dos 16, realmente, campos semânticos com o tema principal ciência, 10 deles se referem às ciências naturais, se referem às ciências biológicas, ciências que estudam a fisiologia, estudam a anatomia, estudam a própria biomecânica em si. Tudo isso se refere, então, às áreas das ciências naturalizantes. E com isso observamos, por outro lado, né, 6 dos 16 periódicos vinculados com ciência do esporte agora, ciência do movimento, pensamos também, e a própria cinesiologia em si, ou seja, temos uma grande ênfase nessas áreas das ciências biologizantes. A educação física, com isso, ela vem se vinculando ou mesmo se legitimando pelas áreas das ciências médicas. Existe esse caminho afunilador que a educação física ela vai se afunilando e realmente indo ao mais ao encontro do que as ciências médicas preconizam, onde a educação física ela também está colonizada, de certa forma, essa colonização, também fica essa provocação, essa colonização epistemológica das áreas de conhecimento, essa colonização que também existe uma certa subordinação, sobretudo, ao modus operandi, né, das teorias e métodos das ciências médicas, ou seja, como que o modus operandi das ciências médicas vem a realmente nortear os campos de investigação da própria educação física em si. O que observamos também que atualmente, né, nota-se uma certa relação de subordinação aos problemas científicos, né, das ciências médicas e as ciências biológicas. E por outro lado, observamos aí nessa busca por esses artigos, 175 periódicos, né, existentes nos estratos A1 e A2, né, desse Qualis Caps, apenas os periódicos relacionados à psicologia, né, psicologia do esporte, educação física, sociocultural, pedagogia, possuem vinculações mais claras com as ciências humanas e sociais. Ou seja, somente essas áreas da psicologia do esporte, da área da pedagogia do esporte, relações socioculturais do esporte, tem uma relação mais direta com as ciências humanas, ciências sociais, para buscar realmente esse campo então de investigação da própria educação física em si. E somado a isso, apenas 10, né, desses 175 periódicos disponíveis, como nós citamos lá anteriormente, como cita também essa tabela aqui, né? Então apenas nós temos aí essa tabela, os periódicos científicos que são relacionados às ciências humanas e sociais. Então observamos nessa tabela tanto os extratos de A1 até A2, né, e tanto os periódicos relacionados às ciências humanas e sociais e as áreas, como citamos, a psicologia do esporte tem uma grande expressão, assim como a psicologia em si, a educação física e as relações do esporte, as relações socioculturais, como cita então essa própria tabela. E com isso, então pode-se, de certa forma, afirmar que a avaliação classificatória, né, dos periódicos científicos e dessas áreas em si, elas vêm, de certa forma, favorecer essa sub-área sub-área biológica da educação física. E essa desproporção pode ser justificada mesmo por alguns autores para que a própria base epistemológica
né, onde a área foi definida a partir de uma certa imposição, digamos, autoritária da CAPES em si, expressa na própria atitude de alocar a educação física, né, no próprio âmbito da ciência da saúde. Né? Então a CAPES realmente ela coloca a educação física já realmente autoritariamente como campus da ciência da saúde. Né? E alguns autores, mesmo como o próprio Mauro Betti, eles vêm a citar realmente essa prévia desse recrudescimento, vamos pensar assim, ou seja, transformar em algo mais intenso, né, das tensões, quando pensamos entre as áreas biológicas, as áreas socioculturais, da pedagogia, no próprio âmbito da educação física. Então existe esse transformar em algo mais intenso, esse recrudescimento do campo da educação física, né, realmente afunilando mais para estudos das áreas então mais biológicas. E com isso observamos que a própria CAPES em si, ela reconhece também ao mesmo tempo, né, apesar de existir esse autoritarismo por parte da CAPES, ela também reconhece essa multidisciplinaridade de abordagem da educação física, né? Porque há poucos periódicos, existe também esse questionamento, por que há poucos periódicos científicos relacionados às ciências humanas e sociais no campo, então, de investigação? E por que a própria educação física está imposta como uma ciência da saúde? Né? Se existem outras manifestações epistemológicas, como as demandas esportivas, as demandas mais lúdicas, as demandas pedagógicas, as próprias demandas escolares em si. E com isso, né, até para realmente concluirmos um pouco mais o nosso trabalho, que o qualis da educação física, ela não contempla plenamente, né, a especificidade da área de estudo mesmo e a intervenção da própria educação física. Ou seja, ainda não conseguimos ver realmente na prática como podemos aplicar todos esses conceitos aí científicos. E com isso observamos que, de certa forma, é evidente que esses estratos superiores apresentam-se com maior aproximação, né, com uma educação física científica reduzida à sub-área biológica. Então existe, provavelmente, esse reducionismo de modo geral. E agora, senhores, para finalizar realmente toda a nossa obra, certo? Já vão deixando aqui embaixo os seus comentários, já vão realmente deixando aqui as suas perguntas, as suas considerações, realmente, que tudo isso posteriormente serão, então, respondido para vocês. Então, para finalizar realmente o nosso trabalho, a pesquisa, né, na própria educação física em si, ela foi, digamos, reduzida aos referenciais das ciências médicas, as ciências biológicas, onde tivemos na década de 70, por exemplo, né, a educação física ela emprestou no sentido de ceder, de certa forma, temporariamente, né, que isso fique bem claro, o prestígio social do esporte para legitimar-se. Então ela empresta, né, ela cede então realmente o prestígio que a educação física tinha na década de 70 do ponto de vista social, em virtude de uma área mais biológica. E que com isso permite, de certa forma, cogitar o respeito de um possível abandono, digamos, de proposições que vislumbravam, então, a construção de ciência mais integradora. Então, existe sim um abandono de uma ciência da educação física que vem a se integrar com as ciências sociais da educação física, com as ciências biológicas. E daí, de repente, uma integração do que preconiza o bacharelado, né, ou seja, uma ênfase mais às áreas biológicas, do que preconiza a própria licenciatura, voltada mais às ciências humanas e às ciências aí sociais. Com isso, a própria pós-graduação, né, ela vem a denominar-se como ciência da motricidade humana, como ciência do movimento, que lidando com isso, com a própria diversidade, essa falta de unidade de objetos de pesquisa que observamos hoje que a educação física tem, e essa unidade só seria possível, então, a partir de uma combinação de diversos, digamos, pedaços dessa concha de retalhos, desse mosaico, para formar um novo quadro. Né? Pegamos esse mosaico, esse quebra-cabeças, que ainda está um pouco embaralhados, e formamos então um novo quadro com isso,
Quadro esse um pouco mais organizado, um quadro realmente mais delimitado no seu objeto de intervenção e também no seu objeto de pesquisa. Onde com isso, qualquer tentativa, de certa forma mágica mesmo, né, de definir aí algum objeto, ele de certa forma advém dessa ansiedade de, muitas vezes, de não conseguir dialogar dentro do mosaico que somos, né, em tanto quanto seres humanos, como educadores, como realmente seres que têm um papel relevante na própria sociedade em si. E com isso observamos que a educação física, né, como uma disciplina científica, de certa forma, disciplina essa que advoga a favor da cinesiologia, advoga a favor da ciência da motricidade humana, né, já não mais se sustenta no próprio debate brasileiro. Precisa-se de outros argumentos, outros debates para que essa educação física se sustente. E tal unidade epistemológica, né, ela seria impossível em uma área então multidisciplinar de intervenção aí, profissional pedagógica. E com isso observamos também que não há nada que tal disciplina, ou seja, tal disciplina essa da cinesiologia, possa fazer também que não possam fazer outras ciências mães, como citamos aí anteriormente. Assim, também, como propriamente não é possível denominá-las como novas ciências. Não podemos definir realmente como uma nova ciência da educação física, né? E nem sequer que possuam um status epistemológico próprio, mas que fosse possível com isso juntar esforços, né? Essa ideia, juntar esforços que criam um estatuto epistemológico próprio. E o problema seria esse, né? A quais interesses atenderiam? Esse é um grande desafio quando se vai realmente juntar forças, juntar realmente elementos da biologia e das ciências sociais. A questão que se provoca nesse momento é quais interesses vão atender, quais interesses de classe, principalmente. E com isso uma demarcação epistemológica sem um devido debate poder-se-ia, então, digamos, favorecer um grupo específico de pessoas, uma classe majoritária em si. Aquelas, né, naturalmente, que estão no poder, aquelas que realmente vão estar realmente no comando ideológico mesmo de uma nação por si só. E com isso observamos que diferentes pressupostos, né, filosóficos, políticos, pedagógicos, ideológicos também, assim como diferentes olhares, né, das matrizes disciplinares, elas nunca, de certa forma, permitirão que se encontre esse processo, né? Em suma, o enfraquecimento da ideia de uma ciência integradora não é surpreendente, né? Não é realmente de se estranhar que existe esse enfraquecimento de uma certa integração da educação física em virtude de uma área mais biológica, onde os periódicos melhores qualificados, como nós citamos aí mesmo pela CAPES, elas não apontam à educação física uma possível ciência integradora. A CAPES já realmente, autoritariamente, já realmente afunila nesse aspecto. E com isso, nem caracteriza como uma área de intervenção profissional ou valorizam o seu caráter mesmo interdisciplinar com isso, certo? Bem, senhores, então essa foi a finalização então toda essa obra. E todas essas referências, tanto de Marcos Roberto Sá, de Mauro Betti, que corroboraram então todo esse artigo, estarão então na descrição aqui desse vídeo todos os referenciais bibliográficos. Novamente agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui, tanto realmente online pelas webconferências, quanto a vocês que estão em casa aí, realmente assistindo esse material. Muito obrigado. Informo vocês que todos esses materiais realmente estarão descritos, todos esse artigo que corroborou a nossa fala aqui, a nossa apresentação, estará aqui na descrição desse vídeo, certo? Lembrando que em breve teremos outros materiais também que vão envolver vão se envolver mais com a própria introdução da educação física em si. Certo, senhores? Realmente agradeço a todos vocês. Um bom descanso, certo? A vocês realmente eu dispenso e vocês que estão em casa aqui pela webconferência, fico com vocês para maiores detalhes. Um abraço e até mais!